Olá, eu sou Arthur Miranda, aluno da FIAP do segundo ano de Sistemas de Informação, e eu vim apresentar a vocês o nosso projeto, Low Hunger, composto por mim, Arthur Miranda Santos, e o Renan Bandeira Leite. Falando de cenário atual, a ONU ela calcula que cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados por ano no mundo. Isso dá cerca de um terço do que é produzido globalmente. E o pior ainda é que a produção desse total de alimentos que é perdido, ele corresponde a 8% das emissões de gases de efeito estufa. E falando de cenário no Brasil, calcula-se que cerca de 10% é desperdiçado na colheita, 50% no transporte, 30% nas centrais de abastecimento e 10% nos supermercados. Ou seja, não é a falta de alimento que causa fome, e sim a má distribuição. A nossa solução, ela basicamente consiste em mapear as regiões do país e outros lugares do mundo em que possuem as maiores plantações e áreas de cultivo, mapeando isso de acordo com os meses do ano, porque cada cultivo, cada tipo de alimento tem uma época do ano que produz mais. E a gente pensou em que as épocas que mais produzem, estatisticamente, são as épocas que mais há desperdício, além de analisar a quantidade plantada e a quantidade que chega até o consumidor final, até os clientes dessas empresas e agricultores, porque com isso a gente consegue ter uma média de desperdício dessas plantações. E também a gente pode calcular isso em que etapa do processo, em que etapa da produtividade isso acontece, que é mais desperdiçado com as IAs. Além disso, contando com a Kraft Heinz como nossa parceira na ajuda de insumos e tecnologia e melhorando a distribuição dos produtos da Kraft Heinz, esses produtos e das empresas que a gente aumentaria a produtividade, a gente acordaria que se a gente aumentasse em 20%, 8% será destinado para as regiões próximas em que há pessoas vulneráveis, pessoas com escassez de alimentos. As tecnologias necessárias basicamente são IA para análise do clima, para saber qual é a época do ano melhor para cada cultivo, sensores para mapear o solo, drones, irrigação automática, impressão 3D para o maquinário, para poder ser mais eficiente, uma IA para mapear a região das pessoas vulneráveis próximo à plantação, para saber realmente para quem levar esses alimentos, e aqui a arquitetura. Mas a nossa grande ideia é juntar tudo isso, porque existem muitas soluções da agricultura mais tecnológica, de pessoas, empresas que ajudam essas pessoas vulneráveis, mas juntar isso tudo, trazer uma agricultura sustentável, com tecnologias que não agridem tanto o meio ambiente, com placas solares, com economia de água, com a irrigação automática, ela só vai distribuir água para onde é necessário, com mapeamento do solo, e tudo isso integrado junto com as épocas, os meses do ano que os alimentos mais são favoráveis, e mapeando qual etapa que vai ser necessário ter mais atenção sobre desperdício. Tudo isso é agregado a um software para poder melhorar a eficiência da produção e fazendo com que uma boa porcentagem vá para a empresa, para o dono da terra, mas que com uma porcentagem também relevante vá para pessoas que estão precisando, que necessitam desse alimento. Concluindo assim, com esse software, a gente possibilitará combater a falta de alimento no mundo, fazendo com que mais pessoas tenham alimento em suas casas, além de ajudar os agricultores, as plantações, fazendo elas se tornarem mais eficientes. E é isso. Muito obrigado.